podemos duvidar da fidelidade do nosso Deus e colocar impedimentos para que Ele cumpra as promessas que Ele fez. Este é o estudo de número 716 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso Senhor Jesus te abençoe e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É importante se lembrar que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir e Deus, ele nos abençoa mesmo diante das dificuldades. Vamos ao nosso tema, sem impedimento para alcançar as promessas. Nosso texto base está em Deuteronômio capítulo 1, verso 10, que diz: o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. No nosso texto base nós vemos que o povo de Israel estava no deserto, mas mesmo no deserto o Senhor os abençoou, o Senhor os multiplicou, e ainda Moisés fala como as estrelas do céu. Enquanto eles estavam naquela jornada para a terra prometida, eles passaram por dificuldades, mas o Senhor os abençoou e o sofrimento deles não foi impedimento para serem abençoados com a bênção da multiplicação. Moisés, ele abençoou o povo com as bênçãos de multiplicação. Deuteronômio capítulo 1, verso 11: o Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois e vos abençoe como vos tem falado. Moisés traz à memória deles a promessa de Deus de multiplicação, a promessa de Deus de os abençoar. E Moisés ainda fala que o Senhor vos abençoe e que vocês aumentem 1000 vezes mais. Olha que bênção tremenda! Para facilitar a caminhada do povo de Israel, eles tiveram a orientação de Moisés. Eles estavam frente à terra prometida. Moisés mandou 12 espias para conhecerem a terra, e quando eles retornaram, eles fizeram um relato que realmente a terra era maravilhosa, era terra boa. Deuteronômio capítulo 1, verso 25: e tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Olha o relato daqueles espias, eles constataram que a terra que mana leite e mel era a terra verdadeira e a terra era boa. Mas após isso, sabe o que aconteceu? Eles começaram a focar nas dificuldades que eles teriam que enfrentar para conquistar aquela terra. Mesmo eles tendo vivido muitos milagres, eles viram as maravilhas do Senhor sendo feito a favor deles. Eles se deixaram contaminar pela falta de fé de 10 espias. Números 13 e 28 diz assim: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, nós vimos gigantes lá. Olha que difícil, e nós vamos ter que enfrentar. Só que eles se esqueceram, aqueles 10 homens, eles se esqueceram que era Deus que tinha prometido que o Todo-Poderoso pelejaria por eles, que o Todo-Poderoso, mesmo que abriu o Mar Vermelho, era quem estava conduzindo eles. Eles, ao invés de olharem, serem gratos ao Deus Todo-Poderoso, eles ficaram olhando para as dificuldades. Eles não ficaram olhando para a promessa feita por Deus. Eles agiram colocando impedimentos, e esses impedimentos atrapalharam eles. Vamos ver alguns impedimentos colocados que atrapalharam eles de alcançar a promessa de Deus. Primeira coisa, Deus tinha dado uma ordem para o povo de Israel, como nós precisamos estar sempre atentos às ordens do Senhor para nós. Deuteronômio capítulo 1,
verso 8 e verso 21. Eis que te tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possui a terra que o Senhor jurou a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. Eis que Yahvé, teu Deus, te entregou esta terra, sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenha medo, nem te apavores. Olha a ordem do Senhor. O Senhor falou para eles: entram e vocês vão possuir a terra que jurei a vossos pais. Aí ainda o Senhor fala assim: sobe, pois para possuí-la. E era o Senhor que iria com eles. Não era qualquer coisa, não era nenhum anjo, era o próprio Senhor que estaria com eles. Mas eles colocaram impedimentos para tomar posse e retardaram a entrada de muitos, porque aqueles que duvidaram da promessa de Deus, a Bíblia diz que não entraram. A ordem era clara, vamos rever? Deuteronômio 9:23, a parte A do versículo: e quando Yahvé vos enviou de Cádiz Barneia, ordenou: subi e tomai posse da terra que eu vos dei. Olha que ordem claríssima. Quantas vezes o Senhor fala para nós e o Senhor, ele tem que trazer à nossa memória a ordem que ele nos deu. Sabe o que os israelitas fizeram? Primeiro, eles se recusaram a obedecer a ordem de Deus. Eles foram desobedientes. Deuteronômio capítulo 1, verso 26, a parte A do versículo, que diz: porém, vós não quisestes subir. Era Moisés falando para o povo de Israel que Deus deu uma ordem para eles, mas eles se recusaram, eles não quiseram subir. Outra coisa, a desobediência, ela não atrai bênção, ao contrário, ela atrai a ira de Deus. Efésios capítulo 5, verso 6, Paulo fala assim: ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então é importante você estar atento e você procurar se esforçar para obedecer às ordens de Deus. Vamos ver as consequências da desobediência. Vamos pegar dois exemplos. Lembra de Adão e Eva? Porque eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Qual que era a ordem? Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que eles fizeram? Comeram. Qual foi a consequência? Foram expulsos da presença de Deus. Vamos ver mais um? Rei Saul, ele perdeu o trono. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele também tinha uma ordem para esperar Samuel chegar e Samuel ofereceria o sacrifício. E o que o rei Saul fez? Se precipitou e ele mesmo fez o sacrifício. Qual foi a consequência dele? Ele perdeu o trono. Outro impedimento que o povo de Israel colocou diante deles, pode ver que são impedimentos que o homem coloca. Vamos conferir? É a rebeldia. Deuteronômio capítulo 1, verso 26, a parte B, que diz: mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Tinha uma ordem que era clara, eles se recusaram, eles desobedeceram, eles foram rebeldes. A rebeldia, a Bíblia fala que é como pecado de feitiçaria, é algo que Deus abomina, é algo que nos faz perder a bênção. Isaías capítulo 63, verso 10, mas eles se rebelaram, olha porque faz perder a bênção, e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. A consequência da rebeldia, eles magoaram o Espírito Santo de Deus e eles tiveram o próprio Deus como opositor a eles. Outro impedimento que o povo de Israel colocou na frente da bênção deles, a murmuração. Deuteronômio capítulo 1, verso 27, Moisés falando: e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus.
para destruir-nos. Qual o objetivo que Deus teria em destruir aquele povo, se Deus estava tirando aquele povo, cumprindo a promessa que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó? O povo se perdeu, o povo reclamou do Senhor, culpou o Senhor. Eles falaram que o Senhor os odiava e queria destruí-los. É importante nós ficarmos atentos para não estarmos colocando a culpa no Senhor de algo que é nosso, ao invés deles atribuírem a eles mesmos o erro. O que eles fizeram? Atribuíram ao Senhor. Eles desobedeceram, eles murmuraram, eles reclamaram. Salmo 106, verso 25, o salmista fala: mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Eles, ao invés de agradecerem ao Senhor, quantas coisas eles receberam do Senhor, mas eles desanimaram e ainda culparam o Senhor. Mais uma coisa que eles colocaram como impedimento: a falta de confiança no Senhor. Eles não confiaram no que Deus havia falado, eles não deram credibilidade às coisas que eles haviam visto, aos milagres, as maravilhas que Deus já havia realizado entre eles, mas porque 10 homens falaram de dificuldades que eles teriam que enfrentar, ao invés deles olharem para o Todo-Poderoso, por tudo que eles já tinham presenciado das mãos do Todo-Poderoso, eles desanimaram, eles ficaram sem coragem. Deuteronômio capítulo 1, verso 28 diz: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Eles tinham uma promessa, eles não olharam para a promessa, eles olharam para os obstáculos, para as dificuldades, e eles colocaram impedimentos na frente deles. Nós devemos confiar no Senhor, nós devemos tirar todos os impedimentos que podemos nós mesmos colocar à nossa frente, nos impedir ou retardar a nossa bênção. Devemos confiar no Senhor para sermos felizes. Jeremias 17:7 fala: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Como é bom nos fortalecermos no Senhor, pois dia a dia nós passamos por dificuldades, mas quando nós estamos com a nossa fé, com a nossa confiança totalmente depositada no Senhor, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos honra. No Salmo 84:12 diz assim: ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em Ti confia plenamente. Nós precisamos aprender, nós precisamos exercitar a nossa fé para confiarmos no Senhor plenamente. E Davi, ele nos mostra que o medo realmente ele pode vir, ele pode nos atacar, e nesses momentos nós não podemos vacilar, nós temos que confiar. Salmo 56, verso 3 diz: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em Ti. Eu preciso confiar no Senhor, eu preciso depositar a minha esperança no Senhor. Aqueles israelitas, eles tiveram medo, eles se entregaram ao medo e o medo os aprisionou, eles perderam a esperança, e o salmista Davi nos convida a depositarmos toda a nossa esperança no Senhor, assim como o próprio Davi fez, mas ele fez desde a juventude dele. Salmo 71, verso 5: Tu és minha esperança, ó soberano Senhor, deposito em Ti toda a minha confiança desde a minha juventude. O nosso Senhor, Ele tem que ser a nossa esperança, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que está conosco. Muitas vezes somos nós que colocamos impedimentos para recebermos as bênçãos, mas nós precisamos depositar no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, porque assim nós alcançaremos a misericórdia. Isaías capítulo 30, verso 18 diz: Contudo,
Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Quantas vezes nós estamos magoados, quantas vezes nós estamos abatidos por não colocarmos no Senhor a nossa confiança e a nossa esperança. Mas Isaías fala, devemos colocar, depositar no Senhor a nossa esperança e a nossa confiança, mas também nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele não é espírito de medo. Vamos conferir 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, olha só, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo dentro de nós, é Ele que nos dá ousadia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz estar equilibrados diante das situações. Não podemos duvidar das promessas do Senhor como fizeram os israelitas. Eles estavam na porta praticamente da terra prometida, mas o que eles fizeram? Fez o Senhor os conduzir novamente para o deserto e andaram 40 anos no deserto. Aqueles que duvidaram não alcançaram a promessa. Muitas vezes nós colocamos impedimentos diante de nós, mas como diz o nosso tema, sem impedimento algum. Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você gostou desse vídeo, se este vídeo te edificou, faça seus comentários, compartilhe e deixe o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.